abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20. De 1 até o 9. Mateus 20, de 1 ao 9. Nós vamos ler assim. Todos acharam? Amém? Muito bom. Então vamos ler assim. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo pela 3ª hora, viu na praça outro que estava desocupado. E disse-lhe: Ide-vos também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E, saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: Por que estiveste aqui desocupado o dia todo? Responderam: Porque ninguém me contratou. Então ele disse: Ide também vos para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama o trabalhador e paga-lhe salário, começando pelo último, indo até os primeiros. Jesus expôs essa parábola e tinha em vista o reino do céu, e sem dúvida, o homem que saiu a procurar o trabalhador era ele mesmo, é o próprio Jesus. Por que dissemos isso? Tudo na Bíblia se refere a Jesus. Quem criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia? Foi Jesus. Quem guiou Israel no deserto, milagrosamente abriu o mar vermelho e fez a maná cair do céu, e a da rocha verter águas, coluna de dia, tocha à noite, foi Jesus. Quem deu a lei no Sinai, os 10 mandamentos a Moisés, também foi Jesus. Certamente é o dono da casa que saiu por 4 vezes a provedor do trabalho para a sua vinha, o reino do céu. Convencido dessa verdade, vamos discutir os 4 convites do dono da casa aos trabalhadores. O dono da casa chamou homens. Enfim, vamos ver como foi que procedeu dessa forma. Eu não me dou certo com papel. Vamos esquecer o papel, vamos falar de improviso. Isso, é assim que eu sempre preguei. E não adianta querer inventar modas, porque me aconselharam a levar tudo escrito devido à memória falhando, mas Deus vai me ajudar hoje, não vai ter esse problema. Irmãos, os trabalhadores aqui foi requisitado por Deus, foi Jesus que os convidou. Ele é o dono da casa, ele é o que saiu de madrugada em busca desses trabalhadores. E o primeiro trabalhador que ele encontrou, aliás, o primeiro período dessa procura, nós encontramos em Gênesis capítulo 1. Aliás, capítulo 6. Gênesis capítulo 6. No versículo 11 até o 14. 6, de 11 ao 14. Nós lemos assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo a todas as carnes, porque a terra estava cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faz, pois, uma arca de tábua de ciprestes,
e nelas fará compartimento e a calafetará com perfume por dentro e por fora. Entendeu Noé que, aliás, e desse modo farás de 300 côvados para que comprimento de 50 de largura e altura. Enfim, irmãos, o primeiro trabalhador da parábola que foi que nós mencionamos foi Noé. Há mais ou menos 1.650 anos depois da criação. Deus chamou Noé, falou: olha, a terra corrompeu. Está tudo fazendo tudo que não se deve, e eu quero que você vá e pregue, para que todos possam se arrepender. E durante 120 anos, Noé e mais outras pessoas, não foi só Noé, alguns vieram falecer antes do dilúvio, né? Pregou a palavra de Deus dizendo do dilúvio que ia terminar. Então, lá em Mateus 20, como nós lemos, o primeiro período da parábola do trabalhador da vinha se referia a Noé. Noé, esse pregador da justiça, a Bíblia diz que ele era justo perante Deus, e ele cumpriu com o seu trabalho, com o propósito de Deus, e fez com que a terra toda recebesse essa mensagem, tomasse a sua decisão. Infelizmente, só ele e a sua família se salvou. Ninguém mais aceitou a pregação. Aliás, alguns aceitaram, mas morreram antes do dilúvio. E na época do dilúvio, todos recusaram fazer um barco para eles, que se o aceitassem, Deus teria salvo. Todos que aceitassem. Infelizmente, poucos foram que aceitaram. Aí partimos para o segundo período. Pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse: ide-vos também para a vinha, e vos farei saber o que for justo. E eles foram. Então, esses outros, da segunda hora, irmãos, trata-se do período em que Jesus escolheu os trabalhadores para a vinha. E esses trabalhadores foram os discípulos. Os discípulos de Cristo foram os trabalhadores da segunda hora. Eles aceitaram o convite e levaram o evangelho a todos. Qual era o princípio? O que Deus queria fazer com isso? A primeira hora falou sobre o dilúvio. A segunda hora, sobre a salvação pela graça, pela morte de Jesus no Calvário. E a esses homens foi dado o direito de ser o povo que levou a... me perdoe, me fugiu um pouco a memória aqui. Então, eles foram e procederam da mesma forma, alcançaram a salvação. E qual é o propósito dessa salvação? É fundar a igreja. Ali iniciou-se a igreja cristã com esses trabalhadores. E eles fizeram o seu trabalho. Esse foi o início da igreja cristã, e foi até um período bem longo, o período desses trabalhadores, que eles deram a própria vida. Veja bem, irmãos, aqueles homens, eles todos tiveram uma morte horrível. Todos. Nenhum deles foram beneficiados por ser o pregador da terra aqui. E isso nos mostra que Jesus usa dessas pessoas para nos mostrar que essas pessoas tinham um caráter firme, um propósito firme, e era dirigido por Deus, guiado por Deus, aceitaram a palavra. E, infelizmente, poucos também foi que aceitaram, e eles morreram e deixaram ali um exemplo a ser seguido, e esse exemplo foi até mais ou menos no ano de 1800, por aí, eles deixaram esse exemplo. Depois disso veio os trabalhadores da hora 10ª,
Aliás, isso, verso 5 diz assim: tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Quem é o trabalhador da hora sexta e da nona? Veja que aqui os dois períodos estão próximos um do outro, sexta e nona. Quem são esses trabalhadores? São aqueles que pregaram o evangelho para a mensagem do santuário. Nós podemos colocar aqui Guilherme Miller, Lacuna, João Wolfer e outros. Eles tiveram um empenho fantástico e pregaram o evangelho para toda uma época, quase todo mundo que podia receber essa mensagem. Guilherme Miller pregou, só que eles erraram no tipo da mensagem. Eles pegaram a volta de Jesus e era um outro acontecimento, ia dar a entrada do santuário no céu, de Jesus vindo pela parte do santuário. Então, nós percebemos aqui que esses trabalhadores também tiveram sucesso no trabalho que faziam. Eles foram beneficiados com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, e pregaram para como nunca e alcançaram. E em seguida vem o trabalhador da hora nona, que estava bem próximo da hora sexta. Na hora nona, irmãos, é nada menos o início, o período em que Ellen G. White passou a receber a primeira visão, em 1844, e ali surgiu o grande trabalho da igreja, de Guilherme, do seu esposo, e ela saiu a pregar, e todos pregaram, e graças a eles nós temos a igreja aqui hoje. Graças a Ellen White, trabalhador da nona hora, que chegou a produzir frutos. E hoje nós temos aqui a igreja repleta com o resultado desses frutos de Ellen G. White. E então nós chegamos agora à décima hora. Quem é o trabalhador da décima hora? É eu e você. É aqui que nós vamos começar a nossa mensagem. No livro de Isaías, no capítulo 6, Isaías, capítulo 6, nós temos assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as obras de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com as 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar moveram-se à voz do que clama, a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Depois disso ouvi uma voz que disse: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, aqui nós vemos Jesus convidando uma pessoa a pregar o evangelho, Isaías, e era uma pessoa não qualificada. Nós podemos ver que todas essas passagens que nós lemos, nós vemos pessoas que tinham pouca qualificação.
Jesus não veio chamar técnico. Jesus chamou pessoas simples para a pregação do Evangelho. Pedro era um pescador, começando lá atrás, com Salomão, que era um rei. Vemos aqui várias pessoas, em vários métodos de trabalhos, mas Deus chamou pessoas de todas as áreas e pessoas simples, pessoas muito simples para a pregação do Evangelho. E dessa forma Deus chamou também Ellen White, uma pessoa também simples, uma menina, uma criança, e assim os trabalhadores da vinha foram convidados por Deus. E hoje não é diferente, irmãos. Deus nos convida. A primeira mensagem, da primeira hora, foi com relação ao dilúvio. Da segunda hora, foi para o início da igreja cristã, a pregação do Evangelho, e eles também cumpriram com o seu propósito. O da terceira hora foi a questão do santuário, lá no céu. E Guilherme Miller pregou com tanto cuidado, com tanta forma, que fez com que o santuário, essa mensagem chegasse até nós hoje. Hoje, nós temos o privilégio de saber que a única igreja que tem o conhecimento total do santuário é a nossa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A quarta mensagem, irmãos, é para nós. O que nós temos que pregar no mundo de hoje? Qual é a mensagem que temos que levar para o mundo? Porque Deus, qual o propósito de Deus ao mandar que os trabalhadores da nona hora pregassem? O propósito, irmãos, é que nós tenhamos que avisar o mundo do que está acontecendo hoje. Nós estamos vendo aí as coisas se cumprindo muito rapidamente e parece que a vinha está aqui desocupada, estão aqui sem o que fazer. E Deus está nos convidando para trabalhar na vinha. Continuamos desocupados porque queremos, mas e deixamos de fazer o nosso trabalho. Hoje, nós estamos vendo as profecias se cumprindo claramente à nossa vista. Você sabia que a Rússia tem poder para destruir a terra? E mais de uma vez. Os Estados Unidos, então, nem se falam. A China, todas as igrejas, todo esse povo tem armamento que possa distribuir a terra várias vezes. Nós estamos vendo aí o papado querendo impor o decreto dominical. Como nós já sabemos que isso vai acontecer, está próximo a acontecer. Nós estamos vendo aí a estrutura do mundo, os crimes, aqui na nossa rua, irmãos. Nós, quando chegamos à noite em casa, o menino está chegando da faculdade, a gente fica escondido lá para ver se não tem nenhum problema na sua chegada em casa, de medo que nós temos da quantidade de bandidos que está aí solto, fazendo de tudo que é errado, e nós estamos aqui estáticos, sem ter o que fazer, desocupados. E Deus disse: olha, vocês têm uma missão. Nesse mundo, eu tenho uma missão. Antes que eu venha, vocês têm que pregar o Evangelho. Antes que eu venha. É uma tarefa fácil? Não, é muito difícil. Por quê? Em São Mateus 24, diz o seguinte. São Mateus 24, no verso... acho que é o 46, se não me engano. Não. Bom, o versículo é aquele que diz que haveria falso cristão, falsos deuses. Alguém achou, pode me ajudar. 43. Hein? 24. Acho que é isso. Porque surgirão falsos cristos, esse mesmo, obrigado. E falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar as pessoas, até os próprios eleitos. Irmãos, qual a nossa maior dificuldade que temos hoje para enfrentar? Não são os líderes religiosos. Eles divulgaram por aí, irmãos, que a nossa igreja não é nada mais, nada menos que uma seita.
E isso pegou de tal forma que, quando a gente vai falar com uma pessoa, que religião é a sua? Sou adventista. Aceita. Isso tem levado muitos a desanimar da pregação do Evangelho. Mas Jesus disse que nós não teríamos vida fácil. Esses líderes religiosos que surgiriam nos últimos dias iriam nos atrapalhar e atrapalhar muito. Eles operariam grandes sinais. E hoje nós vemos sinais de todas as formas por aí. E muitos possíveis se enganaram, os próprios escolhidos de Deus. E nós vemos muita... Eu nunca tinha visto, nos meus anos de adventista, até uns 20 anos atrás, ninguém deixar a igreja adventista. Se deixasse, era apostasia mesmo, não ia para outra igreja, porque a pessoa, depois que conhecia a verdade, jamais deixava a verdade. Hoje, infelizmente, as pessoas estão saindo da igreja adventista e indo para essas igrejas. Por quê? Talvez por falta de compreensão exata da palavra de Deus. E Deus está chamando esses trabalhadores que estão desocupados para vir para a igreja, para terminar essa obra, para falar do amor de Deus, falar das coisas e preparar o mundo que está desorientado, irmãos. O mundo hoje está completamente desorientado. As pessoas não ligam a televisão, só escutam notícias ruins. Eles não têm mais o que fazer. O desemprego no mundo hoje é coisa incrível. A natureza está hoje de forma terrível, trabalhando contra o ser humano. Nós vemos o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, uma coisa inacreditável que aconteceu, em pouco tempo que ele inundou tudo, matando pessoas, tomando todas as propriedades que as pessoas tinham. Esses são os sinais que Jesus está prestes a voltar. E é esse que nós temos que pregar para as pessoas, que tudo isso é sinal da volta de Jesus, que as pessoas têm que aceitar, têm que viver, E nós aqui estamos o que fazendo, irmãos? Estamos ansiosos. O que eu vou fazer hoje à tarde? Vou ficar lá vendo o sol chegar, passar para o domingo e não me dedicar ao trabalho de Deus. Quantos estudos bíblicos temos hoje aqui para ser dado? Quantas pessoas estão dedicadas ao trabalho da obra de Deus? Eu digo por mim mesmo, embora já esteja um pouquinho cansado, mas não tenho a mesma disposição que tinha no passado, e quanto que eu deveria ter muito mais disposição, porque Jesus está voltando e Jesus quer nos levar a palavra a todos, Ele quer usar-nos. Ele podia fazer isso com um anjo, mandar um anjo aí, mas não é assim que Deus trabalha. Deus quer que todos sejam convencidos, outros sejam convencidos por nós, através do amor, através de carinho, e mostrar que o mundo hoje não tem mais solução, que a solução é a volta de Jesus, onde vamos viver eternamente. Irmãos, nós somos o trabalhador da 10ª hora. Compete a você dizer se aceita ou não. Compete a você decidir de que lado você está. Eu não tenho capacidade, pode dizer algum. Veja bem, Jesus chamou gente de todos os naipes para o trabalho. Você pode saber, não saber dar estudo bíblico, mas você pode distribuir um folheto, um livro, você pode falar do que Jesus fez em sua vida, você pode, enfim, tem várias as coisas dentro do que você pode fazer pela palavra de Deus. Nós temos aqui uma igreja que eu não sou adepto a ela, mas há uma coisa que eles fazem de muito bem feito. Eles falam do amor de Deus. Eles falam, eles pregam, eles falam, mas Deus me amou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E a igreja vai se juntando. Nós que temos verdadeiro testemunho a dar, não temos dado testemunho. E eu gostaria de convocar essa igreja, irmãos, a partir de... Agora, nós chegamos no fim do ano, a gente faz vários propósitos, né? A gente procura, na virada do ano, olha, agora esse ano que vem não vou comer carne, não vou fazer isso, aquilo. Irmãos, o que Deus pede para nós é que nós tenhamos um propósito só, pregar a palavra de Deus. Nós somos os últimos trabalhadores, irmãos, os últimos. Jesus está voltando. Eu espero que vocês possam tirar proveito do que eu estou falando, porque se nós continuarmos ociosos e não respondermos ao chamado de Cristo, talvez nós vamos ficar fora da eternidade. E eu não quero isso nem para mim,
nem por minha família, e nem por vocês, nem por ninguém. Gostaria de termos junto no céu. A nossa igreja, eu gostaria de ter um grupo grande na igreja, não um pequeno grupo, não, um grupo grande de membros da Vila Guaraciaba, de amigos nossos que estão aqui hoje, que é tão bom conviver com eles. Eu quero continuar convivendo com vocês no céu. Quero continuar tendo a minha família no céu. Eu ficaria muito triste se no céu estivesse faltando qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês. Eu ficaria muito triste. Mas para isso nós temos que deixar de ser ociosos, temos que aprender, temos que levantar essa bandeira com vontade, e sair, e falar, e pregar, e dizer. Assim você estará participando daquilo que Deus está convidando você a fazer. Trabalhador da 10ª hora. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a pensar dessa forma. Que essa igreja possa ser uma igreja viva, uma igreja que trabalha, uma igreja que não tenha muito tempo para fofoca, mas uma igreja entregue à mão de Deus para fazer o seu trabalho. É o meu desejo, é a minha oração. Amém.